Muito bem. Mais uma vez, então, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui presente para que possamos refletir num crescimento mútuo sobre este estudo de hoje, que retrata o livro Palavras da Vida Eterna, pelo mentor Emmanuel. E dando continuidade ao livro, estaremos hoje estudando o capítulo 98, intitulado Filho e Censor. Como de praxe, iremos fazer a leitura para que vocês possam se situar do contexto do qual será a nossa fala, sobretudo muito informal, mas sempre com o sentido de buscar a essência ética, acima de tudo, da instrução formulada. Então, a escolha de Emmanuel está em Lucas, capítulo 15, versículo 29. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cambrito para alegrar-me com meus amigos. Na sequência, Emmanuel, então, vem a comentar. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhes ao interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento que se julga detentor, tentando-lhe limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo, injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior, por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele, ajudando uns aos outros. Então essa é a lição de hoje, do qual nós iremos comentarmos um pouquinho a respeito. A primeira impressão, e aí eu destaco um autor, um teósofo, autor do século XX, Geoffrey Hodgson, que ele fala que a parábola do filho pródigo, ela pode ser analisada sobre duas perspectivas, do micro e do macrocosmo. Ou seja, ele queria dizer que a parábola do filho pródigo, em suas fantasiosas alegorias narradas por Jesus,
elas têm passíveis níveis de diferentes formas de serem interpretadas. E nós ficaremos aqui, então, com a necessidade de buscar o sentido moral, a essência ética da parábola do filho pródigo, mas, sobretudo, sobre esse aspecto que Emmanuel nos convida a refletir sobre essa outra figura desse outro filho, que às vezes nos passa despercebido. Então, essa parábola, ela está situada em Lucas, no versículo 11 a 32. Obviamente, a maioria de nós aqui conhecemos ela. Uma parábola muito famosa. E foi uma história que Jesus assim imaginou, para que, através dela, ele pudesse nos dizer da imensa generosidade do Pai Criador com todas as suas criaturas. Então, nessa história, o mestre nos fala que um pai tinha 2 filhos. O pai aqui, vamos dizer que ele representaria Deus, e os filhos, a humanidade. Então conta ele que um dia, um dos filhos pediu que sua parte da herança fosse antecipada, fosse dada. Porque esse primeiro filho, ele desejava conhecer o mundo, não mais dentro da perspectiva de viver dentro daquela fazenda, preso ao que o pai possuía, onde ele, o pai e o irmão trabalhavam. Então assim foi feito. O rapaz partiu e, vivendo desde então uma vida dissoluta, desregrada, ele consumiu rapidamente os recursos que ele possuía. Então, após anos de sofrimento, dor, fome e miséria moral e física, ele lembrou que na época que viveu no lar paterno, os empregados do seu pai possuíam uma vida melhor que a vida que ele estava levando naqueles dias. Então ele entendeu que junto do seu pai, ele tinha uma fartura e amor, apesar do trabalho duro que ele realizava, né? Então, arrependido, ele inicia a sua viagem de volta, buscando o que supostamente ele imaginava que havia perdido, né? Mas aí, quando o pai o vê, assim é importante destacar isso, ainda no caminho, aproximando-se das terras que lhe pertenciam, o pai vai ao encontro de braços abertos, e aí cita que ele entrega ali um manto, que na parábola representa, vamos dizer assim, a renovação espiritual daquele filho, entrega a ele um anel, que sinaliza a comunhão dessa criatura perdida para com ele, o pai, e também uma sandália, e ele dá esse adjetivo para os seus pés cansados, que representa assim o caminhar seguro que seu filho teria dali para frente. E além disso, ele manda matar o melhor novilho e convida todos os moradores daquela tribo para comemorar o retorno do seu filho amado. Bom, essa é a primeira parte da história que nos mostra que, independente das faltas que a gente possa cometer, Deus, nosso Pai Criador, Ele sempre nos receberá de braços abertos, quando, arrependidos,
nós queiramos retomar o caminho de volta em direção ao seu amor, né? O filho arrependido, então, ele representa um lado, vamos dizer assim, da humanidade, que embora tenha perdido a condição de filho, ele nos mostra que Deus nunca perde a condição de pai a nos acolher, sobretudo, porque somos suas criaturas. Bom, então vamos fazer, antes de adentrar à segunda parte, que é a parte que nos interessa, que é o segundo filho, a gente precisa fazer um contexto histórico para entender por que Jesus utiliza dessas transgressões sociais àquela época. E como assim? Bom, então, contexto histórico. Nós estamos falando de Palestina, Oriente Médio. Nós estamos falando de unidade familiar, que o pai é o centro das atenções. Estamos falando de unicidade econômica, que a atividade toda é voltada para o plantio. Muito bem. Se nós formos fazer um horizonte cultural dessa perspectiva de povo da época, nós percebemos que, por exemplo, um ancião, ele é conhecido não como nós, pelas marcas, pelos tênis, mas sim ele é conhecido pelo seu andar, túnica longa e sandália. Então, quanto mais nobremente ele anda, mais nobre ele é. Então, a nobreza do ancião, na figura do pai, está na moderação dos seus atos. Essa é a cultura à época. Então imagina um ancião que sai loucamente correndo ao encontro do seu filho. Era totalmente uma ruptura cultural àquela época. Pois bem, não para por aí. Quando a gente chega em casa, por exemplo, depois do trabalho, eu pessoalmente tenho a alegria de chegar, cumprimentar meu filho, lascar beijos, abraços, natural da cultura ocidental. A cultura oriental jamais faria o que nós fazíamos hoje. O máximo de expressão afetiva de um ancião naquela época era dar um beijinho na face. Ora a entonação da história de Jesus. O ancião sai loucamente ao encontro do seu filho, recebe-o aos prantos. Então veja, todo o pragmatismo sendo quebrado para gerar um impacto da ruptura cultural, para que isso ficasse marcado no espaço e no tempo, sem perder o horizonte cultural. Mas não para por aí. Quem já andou pelo deserto, a gente sabe que uma ovelha, um cordeiro, é para no mínimo 2 meses de sobrevivência. Você matar um boi, uma vaca, gente, é comida para uma aldeia inteira. É uma outra quebra de paradigma daquela época, referente à cultura. Então era para impactar a aldeia, impactar os costumes, trazer a relevância da essência ética através do impacto do consciente cultural daquela época. Tamanha inteligência de Jesus. Então, partindo para a segunda etapa, dentro daquela perspectiva de não importa onde nós estejamos, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, ele nunca nos abandona. O filho pródigo, que é o filho arrependido da parábola, significa para Jesus a criatura que, depois de passar pela experiência dura
do mal que praticou, ele volta ao Criador consciente da necessidade de ter que seguir as suas leis. Para qual finalidade? Para gozar do seu amor. Então a lei de Deus, ela é igual para todas. Ela não pode ser boa para o bom e mal para o mal. Ela é, na verdade, sempre boa, porque ela é justa e ela tem a condição de transformar o mal em bom e o bom em melhor. Então, para o Pai, numa perspectiva maior, não há privilégios, porque não há exclusões. É lógico, para todos faz nascer o sol, faz brilhar as estrelas, faz a chuva cair. Não é isso? Então Jesus, ele prossegue contando que o outro filho, o que havia permanecido ali com o pai, que trabalhava nas suas terras e cumpria com todas as suas determinações, ele retornava à casa, vindo do campo, né? E ouvindo aquela música, notando aquela alegria no ambiente doméstico, ele pergunta a um dos seus empregados o que é que estava acontecendo ali. Então, o empregado lhe diz que seu irmão havia retornado. E o pai, em comemoração ao fato, estava dando uma festa. Obviamente mandou matar o novilho para as festividades. Então, diante disso, o primeiro filho, ele se revolta, dizendo que não entraria na casa. E aí a gente vai fazer um outro contexto cultural, histórico, em não entrar na casa. O maior erro do Oriente, cidadão Oriente naquela época, seria a desobediência do pai. Se você morasse naquela aldeia, você ficaria chocado. A desobediência geraria para ele a expulsão de casa e a perca da herança. Então vejam que a ideia é realmente impactar. Mas não. Aí o pai do jovem foi avisado e veio lá de dentro ver o que é que estava se passando. E com indignação, o primeiro filho responde para ele, entre aspas: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cambrito para alegrar-me com meus amigos. Então, nós encontramos de um lado um filho que retorna mais experiente, arrependido ao convívio do lar, e do outro um irmão que, apesar de correto com suas obrigações, se mostra o quê? Um egoísta, censurando, acima de tudo, os sentimentos do pai. E ainda reclamando, que nunca recebera o que o outro filho havia recebido. Ele que sempre esteve ao seu lado, fiel aos seus serviços, atento aos seus interesses, sempre guardou lealdade, nunca teve qualquer atenção especial, ou privilégio, ou um agradecimento por todos os anos que ele ali permaneceu, enquanto o outro filho que acaba de dilapidar a herança, é recebido com alegrias e festas. Então, Emmanuel, sabiamente, coloca nesse momento algumas ideias ao quais seria interessante nós meditarmos
e nos convida a fazer essa reflexão. E ele diz que sim, que de uma maneira geral, nós, às vezes, apenas enxergamos o filho que abandonou o lar paterno, que provocou os escândalos, tornando-se assim credor de todas as punições. Por outro lado, raramente conseguimos enxergar a conduta egoísta do irmão que permaneceu sobre o teto familiar. Daí, abro aspas para ler de novo. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sob a tona e se mostrando como realmente é, reprova a alegria paternal, procedendo como quem lastima o dever cumprido. Apresenta-se fiel aos serviços do pai e, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha como ele, é verdade, mas anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Entende-lhe os interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Explode em ciúme e queixa diante da grandeza de sentimentos do coração paterno. Julga-se mais detentor dos merecimentos do que o outro, e com isso tenta limitar a bondade dele. Nós também sentimos colocados, perdidos, neste misto de crueldade e carinho, de sombra e de luz. Às vezes também nós, muitas vezes, somos justos e injustos, às vezes ternos e agressivos, companheiro e censores. Nós também desejamos o Pai, às vezes, somente para nós, satisfazendo, às vezes, somente os nossos caprichos, as nossas vontades. E é assim que, naturalmente, às vezes estamos no caminho dessa fé. E por essa razão, o estimado benfeitor Emmanuel nos convida a analisar a nossa atitude em relação a Deus. Como se diz, diante dessa parábola e do convite espiritual, a gente se deve perguntar: será que somos esse tipo de homem egoísta, representado pelo filho que permaneceu ao lado do pai? E Emmanuel responde que somos sim. Não porque sejamos maus, mas porque diante do bem-estar e da alegria dos outros, às vezes ou sempre, nós nos revoltamos e sofremos. Porque às vezes sentimos ciúmes, inveja. Quem nunca desejou que fôssemos nós aqueles a usufruírem dessas benécias que às vezes o outro está se usufruindo? Por quê? Porque às vezes nós nos colocamos na situação de merecedores, julgando que teríamos ser nós o autor e não a vítima. Então esse homem egoísta é muito comum no quadro da vida e representa, vamos dizer assim, a outra parte da humanidade na história do filho pródigo. O homem egoísta, repito, é um homem que ainda luta contra a luz que teima em se instalar dentro dele. É aquele que luta contra a animalidade que existe ainda dentro de nós. Porque ainda nós estamos presos aos valores materiais. Contra esse sentimento de espiritualidade que às vezes faz com que nós iniciamos o nosso despertar.
por desejarmos nos tornarmos pessoas cada dia melhor. Então, obviamente, são milhares de anos na sombra que nos envolve contra essa pequena luz que começa a brilhar em nós e começa a dissipar essas sombras. Realmente, se nós só fazer um histórico aqui rapidinho do planeta Terra, nós só passamos por várias crises: Inquisição, fascismo, nazismo, escravidão, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Então, é a luta do homem velho, do homem preconceituoso, intolerante, cruel, versus o homem novo, versus esse ser que quer ser cósmico, ligado a Deus, definitivamente, na sua potencialidade de ser co-criador. E Jesus termina a história contando que o pai então respondeu ao filho egoísta o seguinte, abre aspas, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Vejam. E aí Emmanuel, mais uma vez, nos toca na ferida. Repito as palavras dele. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se é o pródigo ou se é o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. E nos alerta Emmanuel, encerrando. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Ele vai na raiz do problema. Não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueça, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele, ajudando uns aos outros. Unicidade, bondade, alteridade, caridade, amor em ação. A essência, ser co-criador. Bom, a reflexão era essa, sobre o segundo filho, dentro dessa premissa da parábola do filho pródigo. Tá? Então, nós vamos encerrar, agradecendo a presença de todos.